Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os 3 irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a Morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a Morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a Morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a Morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a Morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a Morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela Morte. E a Morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a Morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a 3 vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a Morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a Morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a Morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, partiram dessa vida. Bom, vamos começar a nossa análise fenomenológica existencial sobre o conto dos 3 irmãos de Harry Potter. Aqui falaremos sobre a trajetória do primeiro irmão, de acordo com a filosofia sartreana. Quando o primeiro irmão se depara com a figura da morte, ele se depara com o fim de sua existência, com a aniquilação das possibilidades do que ele poderia ser, o que o leva à nadificação das suas ações, do que ele poderia se tornar, das suas possibilidades. Quando ele obtém a varinha das varinhas, o primeiro irmão passa a conquistar seus desejos. Ele passa a conquistar um poder tão grande com que ele se sente livre e que nada se aposse de sua vida, assim negando a própria morte e com isso impedindo com que ele negue a sua existência. Aqui poderemos falar de uma citação de Oliveira. O ser é livre apenas em sua existência, mas a morte é a negação dessa existência e a devolução do ser ao nada. Assim, a morte retira da existência toda a sua significação. Nós podemos notar, a partir das ações do primeiro irmão, não só o medo da morte, mas a busca de um poder e de algo que faça com que sua vida tenha significado. Quando ele, por exemplo, batalha com um adversário, vence a batalha e se gaba pelo seu poder, ele sobrepõe a sua existência à existência do outro. Ao se gabar da sua invencibilidade, ele afirma como gostaria de ser visto para o outro, como gostaria de ser visto para o mundo, mesmo que isso não seja condizente com a sua realidade. Com isso, podemos falar muito de um conceito importante da fenomenologia existencial, que é buscar sentido na vida mesmo sabendo de sua finitude. Mesmo sabendo da morte, não permitir que ela aniquile sua existência. Ele quer deixar um legado
e um deles é o vencimento de sua batalha. Em outras palavras, a morte, ela retira do ser humano a possibilidade de mudar a concepção do outro e a concepção do mundo sobre ele mesmo. Sartre dizia que morrer é ser condenado a não existir, não ser pelo outro, e ficar devendo a este o seu sentido e o sentido próprio de sua vitória. Ou seja, é comum do ser humano reafirmar a sua existência aos demais para continuar existindo para o outro apesar de sua finitude, apesar de ter que lidar em algum momento com a morte, que é algo inevitável. O fato de desejar poder também se alia ao pensamento de Oliveira. É necessário que o ser humano construa uma existência que tenha significado, edifique uma vida e que vale a pena ser vivida. Ao contrário, a morte será ainda mais absurda. Então faz parte também da trajetória do ser humano construir o seu caminho de acordo com que a sua vida realmente faça sentido, para que em algum momento a morte chegue, mas isso não retire do mundo o seu ser. A morte não pode aniquilar o sujeito e o que ele construiu. Então, o primeiro irmão, ele busca isso, que a morte não aniquile tudo que ele construiu no decorrer de sua vida. Isso significa que a existência do primeiro irmão, a escolha da existência como portador de poder, invencibilidade, não o traga o sentimento de fracasso perante a morte quando ele a encontrasse. Então, baseando nessa análise, nós podemos concluir que toda a trajetória desse irmão, desde quando ele obtém a varinha das varinhas, lidar com a morte buscando poder. O poder tira dele a angústia da morte, tira dele o sentimento absurdo que a morte causa. Então, depois que ele encontra a varinha das varinhas, ele busca ser lembrado no mundo de uma forma positiva. E o que ele traz como positividade para a sua vida e para a aceitação da morte é adquirir poder para derrotar os seus adversários e para fugir da própria morte. O segundo irmão tenta humilhar a morte, pedindo a ela algo que seja capaz de ressuscitar um ente querido, no intuito de trazer de volta a sua amada. Só que ela parece fria e triste, assim como a morte, e ele, ao se deparar novamente com a finitude, se angustia de tal forma que chega a tirar sua própria vida. Na passagem pelo luto, a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross traz em sua obra sobre morte e morrer 5 fases do luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Na negação, a primeira fase, o sujeito se nega a aceitar a ausência do outro. Ele tenta fugir da realidade e tenta não falar sobre o assunto. É uma fase de uma dor muito intensa. E é exatamente o que a gente vê acontecendo com o segundo irmão. Ele se nega a aceitar que o seu grande amor não está mais com ele, independente dos meios que ele utiliza para trazê-la de volta. Sua fuga da realidade e sua dor são tão intensas que ele recorre à única coisa que permite estar com a sua amada novamente, a morte. Na segunda fase, nós temos a raiva. E é nessa fase que a conexão com a realidade é feita. O sujeito, ao perceber que aquela situação não pode ser revertida, ele se revolta com tudo e com todos ao seu redor. Na terceira fase, da negociação, o ser negocia consigo mesmo meios de aliviar a sua dor e busca soluções para sair do luto. Normalmente, é uma fase que se busca muito a religião. Na depressão, a quarta fase, ocorre a reclusão para o seu eu interno, por se considerar impotente diante da morte. É a fase de maior sofrimento e a mais duradoura. E para finalizar, nós temos a aceitação, onde o sujeito volta totalmente à realidade e não se sente mais angustiado. Ele passa a aceitar e a viver com o luto. O terceiro irmão, que é presenteado pela morte com a capa da invisibilidade, como é dito durante a história, ele acolhe a morte como uma velha amiga, né? E mesmo sendo muito sábio em sua escolha, a gente pode ver que não se pode fugir da morte, porque apesar de que cada irmão teve uma escolha individual, todas elas trazem uma reflexão só, que é como dar sentido à existência, sabendo que a gente sempre vai estar caminhando para o fim. Então, para Heidegger, faz parte da descoberta do ser humano buscar sempre um sentido na vida, sabendo da sua finitude, porque o ser humano, ele é um ser no caminho, né? E é no caminho para as coisas finitas que ele encontra a sua existência. Por isso faz parte do fenômeno de ser no mundo, se preocupar sempre com a morte. E a noção de que estamos sempre no tempo, ela se revela através da morte.
Por isso, Heidegger, ele sugere pra gente que a gente não olhe pra morte como algo contingente, distante, e sim como algo que vai chegar em algum momento. Quando o terceiro irmão, ele entrega a capa pra morte e parte junto dela, a gente pode notar muito bem esse fenômeno acontecer. A aceitação de sua finitude e a consciência de que, por mais que por muito tempo a gente sempre a gente sempre vai atrás da felicidade, nós somos seres para a morte e ela sempre vai rondar a nossa existência.